Bom dia, oitavo ano. Hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 7, né? A gente vai começar a falar do primeiro reinado até o período regencial no Brasil. Como é que foi a organização desse Estado brasileiro aí? Então, depois da nossa independência, a gente precisa organizar o Estado brasileiro. Por exemplo, a gente precisa fazer os símbolos nacionais, como hino, bandeira, brasão, né? E precisamos fazer também a Constituição. Nesse período aí que a gente vai ter a nossa primeira Constituição, que vai ser uma Constituição outorgada, ou seja, concedida por Dom Pedro, e vai ser uma Constituição imposta, tá? Porque essa Constituição, ela tinha muito a cara de Dom Pedro, né? Então, e ele nessa Constituição ele passa a ter um poder muito grande também. Como é que é o nosso Estado brasileiro nos dias de hoje, tá? Atualmente. O Brasil atualmente é uma república federativa presidencialista, né? Nós temos presidente, nós temos vários estados federados, né? Então, o Brasil hoje ele tem estados, ele tem municípios e tem o Distrito Federal também. E nós estamos organizados em 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Ou seja, o poder não fica concentrado nas mãos de uma única pessoa aí, ok? Em 1824, nós temos a nossa primeira Constituição aí. É uma Constituição que tem como característica a autoridade do imperador, né? E tem como característica também beneficiar as elites. Então, como eu já falei para vocês, apesar da independência, né? Isso não muda nada na vida do povo, né? A grande população não vai fazer nenhuma diferença para ela. Vai mudar a vida das elites, né? Para melhor, obviamente. Nós vamos ter nesse período aí 4 poderes. Então, diferentemente dos dias de hoje, que nós temos 3, executivo, legislativo e judiciário. Essa nossa primeira Constituição aí, nós temos 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder moderador era o poder exclusivo do imperador. Apenas o imperador tinha esse poder aí. O que o poder moderador fazia? Ele tinha o direito de veto, né? De vetar qualquer outra decisão de qualquer outro poder, né? Então, dessa forma, fazia com que o governo de Dom Pedro fosse um governo extremamente autoritário, tá? Porque se alguma lei fosse feita e que ele não concordasse com aquilo, ele utilizava na hora o poder moderador para anular aquilo dali, ok? A partir dessa Constituição aí, o ensino primário vai ser gratuito e o catolicismo será a religião oficial do Brasil. Ele também vai estabelecer no país a tolerância religiosa, tá? Então não vai haver perseguição religiosa. Então as pessoas vão poder professar a sua fé, o catolicismo, o protestantismo, né? Seja lá a fé que a pessoa tivesse, né? Ela poderia professar a sua fé sem correr o risco de ser perseguida. Vamos ter a liberdade de expressão e igualdade dos cidadãos perante a lei. Porém, nem todo mundo era considerado cidadão, tá? Por exemplo, negros e índios, pela Constituição, eles não eram considerados cidadão. Aliás, eles não foram nem citados nessa primeira Constituição. É como se eles nem existissem. Nós vamos ter alguns movimentos nesse período aí. Nós vamos ter uma coisa conhecida como Confederação do Equador, que vai se iniciar lá em Pernambuco. Por que esse movimento contra o governo se inicia? Primeiro, pelo autoritarismo do imperador, tá? E outra coisa, Pernambuco estava passando por uma crise econômica muito grande, né? Uma crise financeira muito grande e queria alguma solução para essa crise. Então, esse movimento, ele acontece contra o governo. Qual era o objetivo dessa confederação, tá? O objetivo era fundar uma república com algumas províncias. Professora, mas o que são províncias? Províncias são aquilo que hoje nós chamamos de estados, tá? Estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, estado de Minas Gerais. Antigamente não se chamava estado, se chamava província. Província de Minas, província de São Paulo. Então, essas províncias, tá? Que se reuniram nesse período, que foi Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, Piauí, Pernambuco, elas vão se reunir com o seguinte objetivo: fundar uma república. É claro que esse movimento vai ser reprimido com violência pelo imperador, tá? E os líderes desse movimento serão condenados à morte. Como eu sempre falei para você, por que se condenava à morte, se enforcava, se esquartejava, né? Para servir de exemplo para outras pessoas, para que não fizessem a mesma coisa, né? Tipo assim, olha só, se você se rebelar, se você se revoltar contra o governo, né? Isso aqui que vai acontecer com você também. A gente vai ter uma outra coisa nesse período chamado de questão cisplatina. Por um grande período de tempo, hoje o país que nós conhecemos como Uruguai, na realidade ele fazia parte do nosso território, chamado
chamado de província cisplatina, né? Então a província cisplatina ela conseguiu ficar independente do Brasil com a ajuda da Argentina aí. Então se a província cisplatina não tivesse ficado independente, né, hoje o Uruguai faria parte do nosso território. E aí começa uma crise política dentro do governo de Dom Pedro, né, que vai culminar na sua abdicação, ou seja, ele vai abrir mão. O que é abdicar? Abrir mão do seu trono, em nome do seu filho, Dom Pedro II. Por que acontece essa crise? Acontece essa crise primeiro. Dom Pedro ele era extremamente autoritário, né? Só pelo poder moderador a gente percebe que ele era um cara autoritário, porque o poder acabava se concentrando nas mãos dele a partir do momento que o poder moderador fazia com que ele tivesse poder de veto contra qualquer outro poder, né, como o legislativo e o judiciário aí. Além desse descontentamento, há uma crise econômica no país, há uma crise financeira no país, há esses movimentos que ele está reprimindo, né, como a questão cisplatina, como a Confederação do Equador, onde muitos soldados brasileiros estão morrendo, onde estão se gastando muito, porque para você ir para uma guerra, né, para você ir para reprimir um movimento, você precisa de dinheiro, então estão se gastando muito. Então havia várias coisas contra esse governo aí. Diante de tanta pressão, o que Dom Pedro faz? Ele vai abdicar do trono, ou seja, vai abrir mão do seu trono em favor do seu filho, tá? Então ele abre mão do trono em favor do seu filho, mas seu filho tinha apenas 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, Pedrinho não poderia governar o país. Claro, ele era uma criança como uma outra criança qualquer, né? Então a gente tem o início no Brasil daquilo que é chamado de período regencial, tá? Onde o Brasil vai ser governado por regências. Primeiro vai ser a regência trina provisória. Trina porque vem de três pessoas governavam o país. E por que provisória? Porque naquele momento ainda não havia uma eleição certa, né? Então, como foi uma coisa muito rápida essa abdicação, então se escolheram 3 pessoas para governar provisoriamente, enquanto se fazia eleição para eleger realmente quem ficaria no governo do país, tá? Então, primeiro tiramos 3 pessoas governando o Brasil por um período muito curto de tempo, nós depois vamos ter uma eleição e aí 3 pessoas permanentemente irão governar o país. Lembrando que esses regentes, eles não possuem o poder moderador. O poder moderador é exclusivo do imperador. Então, no período de regências, a gente tem os 3 poderes no Brasil: executivo, legislativo e judiciário. É aí que surgem também os grupos políticos da época, tá? Os principais grupos políticos são os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores, tá? Nenhum desses 3 grupos políticos aí, a gente tem povão, tá? Todo mundo tá sempre representando as grandes elites. Então, como eu já falei para vocês, nessa independência do Brasil, quem é sempre beneficiado são as grandes elites aí. E esses 3 grupos estão disputando o poder entre eles. Vai ser criada algumas medidas de defesa e de punição. Por exemplo, a Guarda Nacional. A Guarda Nacional ela era um poder paralelo do Estado. Era como se fosse, digamos, hoje uma milícia, né? Então, ela era uma milícia civil armada, tá? Para manter a ordem nacional. Ela vai beneficiar as elites agrárias. E quando a gente tiver aula lá no MIT, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essas milícias aí, tá? Por exemplo, hoje, quando a gente vê em novelas de época, né? Que fala assim, coronel, algum cara é um coronel, ele não é coronel porque ele faz parte do exército. Na realidade, aquele fazendeiro ali, né, aquele dono de terra, ele é coronel porque ele faz parte da Guarda Nacional, ou seja, da milícia, tá? A gente vai ter a partir daí o Código de Processo Criminal, né, que vai definir os tipos de crime e as punições que as pessoas levariam por cada tipo de crime aí. A gente vai ter a regência una, ou seja, vai cair por terra a regência trina permanente de 3 pessoas governando o país e a gente vai ter a regência una, uma única pessoa governando o país. Aí a gente vai ter a regência una de Feijó era um padre, né? Ele era um monarquista, mas apesar de ser um monarquista, ele defendia a limitação do poder desse rei. Ele achava que o rei não podia ter o poder concentrado em suas mãos, porque todo mundo que tem muito poder, um poder concentrado em suas mãos, ele acaba se tornando um cara o quê? Uma pessoa autoritária, né? Sua função era governar o país enquanto Dom Pedro II fosse menor de idade, ok?